A Petrobras, gente, acaba de anunciar redução no preço do diesel. 22 centavos nas distribuidoras e 20 para o consumidor. O novo valor vale a partir de amanhã. Qual a justificativa dada pela Petrobras? Que acompanha o mercado internacional, na mesma linha do que acompanhamos nos últimos anúncios de reajuste da Petrobras. Portanto, a partir de amanhã, o litro do diesel fica 22 centavos mais barato nas distribuidoras e a parcela da Petrobras no preço da bomba, lembra que ainda tem imposto federal que está zerado, mas tem imposto estadual, tem distribuição e revenda, tudo isso soma o preço que você abastece ali, no caso do diesel, o seu caminhão, o seu ônibus, a indústria. Então, 22 centavos na distribuidora e 20 no diesel. Pri, mais um anúncio em menos de uma semana? Em uma semana, né? Foi no fim da semana passada, agora a gente já tem esse anúncio de novo, né? É importante falar sobre, né? Até a Marcela estava me perguntando, por que esse reajuste não acontece logo de uma vez, né? Os preços estão muito voláteis, então se o reajuste para baixo é feito todo de uma vez, depois sobe o preço, tem um impacto muito grande, né? Então os reajustes eles vão sendo aos poucos, essa é uma explicação. E a outra é que se você dá um reajuste, se a Petrobras coloca um reajuste logo de cara, de uma vez só, uma pancada, o que pode acontecer é que nem todo o reajuste, em toda a sua magnitude, vai chegar a bomba para o consumidor final. Então, fazer o reajuste escalonado também é uma forma de sentir um pouco mais se o mercado está repassando essa queda de preços. E aí, por que os preços estão caindo, né? Por que houve esse reajuste para baixo? Lembrando, o petróleo está em tendência de queda, deu uma subidinha aí nos últimos dias, mas lembrando, esses reajustes eles acontecem de acordo com o valor do petróleo aí nas últimas semanas, nos últimos períodos. Então, o petróleo ficou abaixo dos $100, é só lembrar que lá no começo de junho estava em cerca de 100, 110, chegou a bater 90, algo perto de $90 na semana passada. E por quê? Justamente porque alguns fatores externos explicam, os Estados Unidos está com uma estratégia ali de tentar fazer frente às sanções da Rússia, tem também a OPEP que decidiu aumentar a produção, ainda que de forma modesta, para o mês de setembro, e o fator principal, que é a desaceleração da economia global, que gera uma perspectiva de queda na demanda. Como essas commodities, como o petróleo, elas são baseadas no preço lá no futuro, é só essa expectativa, ela já acaba trazendo o preço para baixo, é o que está acontecendo. A previsão de desaceleração da demanda global traz para baixo o preço do petróleo. Mas estava conversando com o Rodrigo Leão, do INEP, que é um instituto de pesquisas do setor de petróleo independente, do que vem para frente. Ele falou que o momento ainda é muito volátil. Justamente por isso os aumentos, os reajustes, eles não podem ser feitos de uma forma tão intensa, porque também é preciso sentir como que estão os preços. Então, o que ele disse aqui, essa volatilidade e esses fatores que estão explicando hoje essa queda do petróleo, não necessariamente são fatores sustentáveis, né? Então, a oferta continua reduzida. A Arábia Saudita, que é o principal exportador global de petróleo, deu sinais de que a oferta ainda está apertada, subiu preços para o mercado asiático, num claro sinal disso. Então, ainda tem desafios aí em termos de preços de petróleo no mundo. Deu uma aliviada, mas não quer dizer que esse preço vai continuar caindo numa trajetória muito forte de queda. E a gente tem também o preço do diesel, que está acima de R$7. É sempre importante lembrar, né? A ANP não está mais atualizando na velocidade que atualizava antes os preços. Porém, está acima dos R$7, depois do reajuste que a gente viu na semana passada, com variações, claro, em relação a diferentes regiões, mas é um valor ainda muito elevado para o diesel, que é o combustível que abastece 98% da frota de diesel, de caminhões e também de ônibus, que são responsáveis por transportar cerca de 70%, 60% de tudo que é transportado no país. E abastecer um tanque de um caminhão, encher o tanque, mais de R$2.000, né? Assim, aqueles caminhões grandes, né? Tem umas contas que falam que é R$2.000, R$3.000. Agora, Pri, sempre que a gente fala de redução de preço, que é uma notícia super positiva, né, para os consumidores, enfim, para toda a sociedade, a gente pensa nos ataques, né, em que o presidente Bolsonaro fez sucessivamente a Petrobras por conta exatamente da política de preços, dos preços que vinham subindo. E agora, justamente na gestão de Caio Paes de Andrade, né, que é o quarto presidente, os preços começam a ser reduzidos, né? E aí surge a pergunta, mas será que é uma mudança na política de preços? Não dá para falar isso pelo que você está falando, porque tem uma questão da economia internacional, né? A gente está seguindo o preço do que é praticado lá fora. Então, é uma feliz coincidência isso, não dá para falar em outra coisa.
Exatamente, né? Tinha até uma expectativa de que se os preços do petróleo subissem lá fora, nem Caio Mário Paz de Andrade poderia se sustentar na cadeira da Petrobras, né? Então, até quando aconteceu a troca, muitos especialistas falavam, até que o preço do petróleo dispare de novo, né? É que não havia uma previsão de disparada tão forte nesse exato momento. Então, essa queda no preço, ela vem em ótima hora, né? Para o governo, tira um pouco dessa tensão sobre a Petrobras. Inclusive, eu ainda não vi como que estão reagindo as ações da Petrobras, posso puxar aqui, mas inclusive a Petrobras, ela normalmente reage até com uma certa alta quando tem uma queda nos preços, o que não é comum para uma petrolífera que ganha quando os preços sobem, justamente porque tira esse temor de interferência política, né? Loucura, né? Uribe, agora, a Pri puxou a política aí, o eleitor, o cidadão está preocupado quando que o preço do pãozinho vai cair, quando que ele vai ter mistura no prato, quando que o preço do leite vai sair da casa dos R$9. Esse impacto está demorando a chegar, né, apesar da deflação. E a diminuição do diesel pode contribuir com esse processo, porque o diesel é o combustível dos caminhões que fazem a logística dos alimentos no país. Por isso que é uma preocupação muito grande do governo federal de chegar agora em agosto com uma deflação dos alimentos, o que não ocorreu em julho. E aí se soma também a possibilidade do barateamento da produção nacional com o início da safra de verão a partir de setembro. Então você tem uma expectativa do governo federal nessa linha. E o próprio presidente Jair Bolsonaro vinha sendo cobrado para a diminuição do diesel. Ele veio a um evento recente aqui em Brasília, um evento evangélico, e um caminhoneiro cobrou publicamente por que os outros combustíveis diminuem e o diesel não. E aí ele citou o auxílio dos caminhoneiros, que já chegou, já foi pago a primeira parcela, e isso pode ajudar no processo também de ajuda a estes caminhoneiros que utilizam o diesel e também uma redução do preço dos alimentos. Então há essa preocupação do Palácio do Planalto. O que tem se observado é uma tempestade perfeita para a gestão de Caio Paz de Andrade. Os números estão diminuindo, o cenário internacional tem se tornado mais favorável ao Brasil. E aí você tem também até o tema da privatização da Petrobras, que era a salvação da lavoura do início do governo, agora do início do semestre, quer dizer, agora acabou, não se fala mais no assunto, inclusive foi tirado do plano de governo do presidente Jair Bolsonaro. Por quê? Porque é uma avaliação de que a questão dos combustíveis já ajudou, já facilitou com a diminuição. Então esse tema é um tema polêmico, lembra-se, por exemplo, da disputa de 2006, quando os oponentes para disputa presidencial eram Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin, e aí o PT acusava o PSDB de querer privatizar a Petrobras, e Geraldo Alckmin apareceu até com um bonezinho da Petrobras, que defende a empresa. É um tema considerado polêmico e que politizá-lo pode atrapalhar o processo também para a privatização da empresa em um segundo mandato de Jair Bolsonaro. Além disso, pesquisas de intenção de voto mostram que a maior parte da população brasileira é contrária à privatização da Petrobras. Então é o tema que ficou lateral. Agora a expectativa do governo federal é chegar em agosto com a deflação dos alimentos. Aí seria uma ajuda ainda maior para que o presidente Jair Bolsonaro tente alcançar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas pesquisas de intenção de voto. Obrigada, Uribe. Então, a informação é importante. A Petrobras reduziu os preços de venda do diesel, para as distribuidoras em 22 centavos a partir de amanhã. É a segunda redução em uma semana e a gente vai, claro, acompanhar se de fato isso vai chegar para nós, né?